Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. A professora Luzia está novamente aqui esperando você para mais uma aula de matemática. Conto com você numa nova aprendizagem. Estamos aprendendo e ensinando matemática. Sempre nas nossas aulas nós temos um objetivo, o que nós vamos ver durante este nosso encontro, este momento que estamos aqui. Vamos ver qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Acompanha na tela. Reconhecer algumas características das figuras geométricas espaciais, faces e vértices. Então, nós vamos trabalhar com figuras geométricas. Vamos estar vendo características, algumas características. Vamos descobrir aonde estão essas faces e esses vértices. Para isso, para iniciar esse nosso momento, nós vamos ouvir uma história que a professora vai contar para vocês. E vocês vão acompanhar essa história na tela. Acompanha lá. As caixas que andam. Jandira Mazur e ilustração Zé Flávio Teixeira. Lá de cima, lá do alto, se alguém olhasse para a terra, teria muitas histórias para contar. Uma delas sobre as caixas, que não param de andar. São caixas coloridas, grudadas em cima de rodas. Às vezes estão em filas, às vezes ficam misturadas. São caixas de vários tamanhos, tem grandes e tem menorzinhas. Umas parecem quadradas e outras são bem esticadinhas. Logo ficou claro para que elas serviam. As rodas andam mais depressa do que as duas pernas que todas as pessoas tinham. A ideia é muito boa. Poder ir para qualquer lugar, sem ter que correr e nem mesmo andar. Dá para ir bem longe, sem ficar cansado. É só entrar na caixa, mexer nas chaves e ficar sentado. Que as caixas servem para andar é fácil de entender, mas tem outras coisas difíceis de compreender. Nas caixas pequenas, as pessoas sentam e não ficam apertadas. Nas caixas esticadas, tem muita gente que fica até pendurada. Com toda a certeza, alguém se enganou nas contas. Fez menos caixas esticadas e mais caixinhas quadradas. E também tem caixas que são muito agitadas. Querem andar tão depressa que acabam todas estragadas. O que será que acontece para as caixas quadradas pensarem que são tão fortes que podem empurrar as esticadas? E às vezes as esticadas querem passar bem em cima das quadradas. Por que será que as caixas ficam tão apressadas se em cada luz vermelha vão ter que ficar paradas? Caixas que ficaram o tempo todo se empurrando, na luz vermelha acabaram todas se encontrando. Caixas esticadas, caixas quadradas, querem ir para a frente ou querem parar. Caixas de todos os tamanhos não querem deixar passar. Caixas esticadas, caixas quadradas, fazem zigues, fazem zagues. As buzinas gritam tão alto que quem está fora das caixas acaba até dando um salto. Mas não é sempre assim. Muitas vezes acontece de uma caixa estragar. Aí aparecem pessoas que ajudam a consertar. Param as buzinas, param os empurrões, param os zigues, param os zagues. Deve ser isso que na Terra se chama de amizade. Fora da caixa, gentileza. Dentro da caixa, braveza. Será que nas caixas tem coisa que faz o jeito das pessoas mudar? Será que as caixas têm um jeito, um poder de mandar? Nós ouvimos a história contada pela Jandira. A Jandira coloca que os carros são como caixas. Quando a gente vê lá do alto, até parecem umas esticadinhas, umas mais curtinhas, enfim. Ela usou o carro como um objeto semelhante a formas geométricas. E as formas geométricas que nós vamos estar vendo aqui e buscando algumas semelhanças. Para isso, a professora selecionou alguns objetos que podem ter semelhança com formas geométricas também.
assim como a Jandira comparou os carros, os ônibus, como formas geométricas encontradas aí no nosso ambiente, nós também selecionamos algumas coisinhas aqui na bancada para a gente poder comparar com as formas geométricas e descobrir algumas características que elas têm. Vocês acompanham aqui junto com a professora e nós vamos descobrir essas características juntos aqui na nossa aula. Vamos ver então? Aqui nós temos alguns objetos e algumas formas geométricas. Então, as formas geométricas estão aqui localizadas, como se nós estivéssemos fazendo uma atividade e nós precisamos ligar ou aproximar as formas semelhantes. Vamos relembrar aqui as formas que a gente já viu em outra aula. Esta forma geométrica que nós chamamos de esfera. Muito bem. A esfera. Às vezes a gente fala muito rapidinho aí, a bola, porque a bola lembra uma esfera. Então, esta é uma forma geométrica, a esfera. Do lado aqui da esfera, nós temos uma outra forma geométrica, que é um cilindro, que nós já vimos em aulas passadas. O cilindro tem a característica de ter duas bases planas circulares. Então, lembram o círculo, as duas bases planas. E claro que tendo uma altura, vai ter aqui essa superfície arredondada para completar a nossa figura aqui, o cilindro. Lembrando lá, esfera, cilindro, aqui nós temos o cone. O cone também tem uma base plana circular, que lembra um círculo. E tem aqui a sua altura, chegando aqui neste pontinho, nesse encontro. Este pontinho, este encontro é uma característica das formas geométricas, porque eu chamo ele de vértice. Ele é conhecido com o nome de vértice, o pontinho de encontro da nossa aqui, ó, superfície arredondada aqui, certo? Então aqui um vértice, uma característica aí que nós estamos descobrindo aqui. Esfera, cilindro, cone. Aqui nós temos um cubo, que não deixa de ser um bloco retangular. Lembra que a professora contou que ele tem um nome particular dentro dos blocos retangulares, porque ele tem todas as suas faces iguais e quadradas. Então, nós temos aqui as faces. Quando a professora disse as faces, ela está contando para vocês uma outra característica dos sólidos geométricos, que são as faces. Então, aqui, ó, essa face plana, quadrada, porque tem os quatro lados iguais, é uma característica aí do sólido, a face. Lembram que a professora disse aqui do cone? Que ele tinha um encontro, o pontinho aqui que chamava vértice, o ponto de encontro. Aqui no cubo nós também temos, ó, cada cantinho cada encontro das faces tem um vértice, um ponto. Aquele cantinho da mesa, aquele cantinho do armário, o cantinho que a gente chama, este pontinho aqui de encontro, tem um nome que chama vértice. Então, aqui os pontinhos são os vértices. Os vértices estão ligando ou juntando aqui, ó, o encontro das faces. Cada uma dessas partes aqui é uma face. Aqui no cubo nós vamos ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. As 6 faces têm um encontro delas no vértice. Aqui também tem uma outra característica que nós vamos ver. Talvez até a professora comente aqui com vocês, mas a gente vai ver em outras oportunidades essa outra característica. Também tem nomes. Então, aqui nós temos o cubo. Esfera, o cilindro, o cone, o cubo. E o bloco retangular, né? O bloco retangular que tem as faces, ó, aqui, ó, 2 a 2, que são iguais. 2 maiores, 2 menores, ó. Ele tem essa característica. O bloco retangular pode ser encontrado em outros formatos, às vezes um pouquinho maior, um pouquinho menor, umas outras dimensões. Mas aqui, a característica maior, ou que vai nos ajudar a lembrar sempre dele, são essas características aqui. Lembrando que o encontro, os cantinhos, os pontinhos, eles são chamados de vértice. A professora vai repetir várias vezes para que a gente aprenda a ir memorizando os nomes corretos aí de cada uma das características. Mas não se preocupe se você não conseguir guardar, por enquanto. Então, os
vértices. Se eu for olhar aqui, ó, os pontinhos, os encontros, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices, que estão os encontros das nossas faces, ó, as faces. Por que a professora está contando isso para nós? Porque nós vimos em outras aulas estas formas geométricas e agora nós estamos percebendo características novas nelas. E aí nós estamos buscando semelhanças com essas formas, bloco retangular, com o cubo, com o cone, com o cilindro e com a esfera. E aqui tem alguns objetos, lembra que a professora falou, como a Jandira contou na história, as caixas que são os carros que lembram, né, formas, aqui também tem algumas coisas, alguns objetos que vão lembrar características, representar essas formas geométricas que nós trouxemos. Mas e aí? Se eu coloco aqui a esfera, nós temos que aproximar da esfera as formas, os objetos que têm a característica semelhante a ela, que podem representá-la enquanto objeto. E aí? Só que na direção dela não tem uma esfera. Este objeto aqui lembra qual destas formas aqui? Eu poderia ligar até a forma que ele representa. Mas como nós estamos olhando eles aqui na bancada, nós vamos aproximar eles da sua forma, da sua representação. Este aqui lembra um cilindro, não uma esfera. Então nós vamos buscar entre estes daqui o que representa ou lembra a esfera. Então vamos lá, aqui representa a esfera? Lembra a esfera? Também não, lembra uma outra forma, o cone. Este objeto aqui, ele lembra a esfera? Também não. E agora? Aqui nós temos uma bolinha que nós usamos para brincar. Ele lembra a esfera? Sim. Então nós vamos trocar de lugar com o objeto que estava próximo à esfera. Então encontramos aqui a esfera e uma representação semelhante a ela. Nesta nossa linha nós já encontramos. Mas e aqui, ó, temos outros objetos que também podem lembrar a esfera. Vamos lá. Próximo a ela, tem um objeto que lembra a esfera? Não. Ele lembra o que então? Um cubo, muito bem. Então você já está identificando uma característica que são as faces quadradas que lembram um cubo. Aqui do lado, nós temos aqui uma embalagem. A forma da embalagem, ela lembra a esfera? Não. Lembra o que mesmo? Olha, que legal, o bloco retangular. Agora nós temos aqui uma bolinha também. E aí, esta bolinha lembra a esfera? Sim. Então nós vamos trocar ela de lugar. E aqui nós começamos a organizar as formas semelhantes, né? Que lembram o sólido, a nossa figura aqui, a nossa forma geométrica, a esfera. Aqui nós organizamos. Você me ajuda a organizar agora as formas que lembram o cilindro? O cilindro que tem duas faces planas, né? Vamos lá. Aqui nós temos muito parecido, aqui é um chaveirinho que lembra o cone de sinalização. Ele é parecido ou semelhante ou representa o cilindro? Não. Então, nós vamos ter que tirá-lo daqui e trocar com o que será nesta mesma linha. Este objeto, ele lembra esta forma que nós estamos, que é o cilindro? Também não. Então, aqui ó, uma embalagem que tem aqui umas estrelinhas. Esta embalagem, nesta forma, ela lembra o cilindro? Sim, então vamos trocar. O cone saiu de novo do lugar dele. Então, veio aqui. Também tem duas faces planas circulares, então lembra o cilindro. Aqui nós temos um, e lembrando que nós temos que organizar aqui essa linha também. E nesta linha, próximo ao cilindro, nós temos a embalagem. A embalagem, ela tem a característica do cilindro? Não. Então, não pode ficar aqui. Do lado dela, nós tínhamos colocado aqui o cubo mágico, que já fala cubo mágico, então ele já tem uma forma semelhante ao cubo. Então, não vai voltar para cá. Aqui nós temos uma outra embalagem
E essa embalagem tem o formato que lembra o cilindro? Sim, ótimo. Então, encontramos a forma para organizar. Então, ela tem que ficar aqui na direção do cilindro, porque a forma, o formato dela, semelhante, lembra o cilindro. Então, conseguimos organizar mais uma coluna aqui. Então, temos a coluna das esferas, a coluna dos cilindros e agora vamos para o cone. O cone, ele tem a característica da base plana e lembram-se que ele tem aqui um vértice. Este pontinho de encontro, esse vértice, é uma característica que nós vamos buscar aqui nas formas semelhantes. Vamos ver lá. Ele tem aqui um apontador com uma lixeirinha. Ele tem a forma que lembra o cone? Não. O chaveiro que representa aqui um cone de sinalização de alguma coisa, ele tem o formato que lembra o cone, por causa do encontro dele, aqui o finalzinho dele, né, que tem o pontinho aqui do vértice, e o formato dele, no caso, da base plana. Então, encontramos o primeiro objeto que tem uma semelhança com a forma do cone. E aqui atrás dele, na mesma coluna, temos nossa, ele estava aqui, vai ter que mudar de novo, porque ele não chegou ainda no lugar correto dele. Então, o cubo mágico não lembra um cone, ele lembra realmente um cubo. Então, vamos ver aqui, ó, do lado dele, na linha, nós estamos seguindo, tem uma embalagem que nós trocamos aqui, mas ela também não lembra o cone. E por último, nós temos aqui o que poderia representar um chapéu, né, ou uma outra forma, que também é um cone, porque ele tem o vértice e a base dele, no caso, plana circular. Então, vamos trocar a posição. Conseguimos organizar, você me ajudando aí, mais uma coluna com as formas semelhantes agora ao cone. Ainda continuamos aqui com as nossas linhas e algumas coisas ainda fora da ordem. Temos aqui um cubo. Tem que ter todas as faces quadradas com a mesma medida, né? Todos os lados. Então, a característica desse bloco retangular, chamado com o nome especial de cubo. Esta forma que está aqui, este objeto, ele lembra esta forma? Não, não, porque ele tem as faces planas, porém, ó, tem as faces maiores e menores e sempre lado a lado, né? Essa aqui igual a essa aqui de cima igual a essa de baixo e aqui as duas que têm a semelhança, a característica igual, parecida. Então, não lembram o cubo. Então, vamos ver. Por último, aqui nós temos um dado e o dado tem essa característica das faces quadradas com a mesma medida. Então, ele tem semelhança ao cubo. Teria que estar aqui, organizamos. A embalagem ainda não encontrou o lugar dela. Por quê? Porque ela não é semelhante ao cubo. Então, nós temos que continuar procurando. E olha só o que nós tínhamos mudado várias vezes de lugar, porque ele teria que encontrar o seu lugar, o cubo mágico, que tem a semelhança ao cubo. Então, nós encontramos aqui, novamente, esta coluna que estão com os semelhantes ao cubo. E nós, organizando as linhas, aconteceu de trocarem de lugar e encontraram o seu lugar, a sua característica semelhante ao bloco retangular. Então, o apontador com a lixeirinha é semelhante ou tem uma característica próxima ao bloco retangular. E a embalagem, né, a caixinha, também tem esta semelhança. Organizando as linhas com os objetos e as formas geométricas, nós conseguimos tornar aqui, ó, as nossas colunas semelhantes. Semelhantes à esfera, semelhantes ao cilindro, semelhantes ao cone, semelhantes ao cubo, semelhantes ao bloco retangular.
organizamos, você me ajudou aí. Às vezes, na escola, nós temos atividades para a gente organizar as formas, às vezes ligando, às vezes representando. Aí tem algumas dicas que a gente pode usar aí nas nossas organizações. Porém, lembrando das características, ó, cada uma tem a sua característica e a sua denominação. Agora, olhando aqui, nós vamos perceber que nós podemos também organizar todos esses objetos e formas em dois grupos diferentes. Dois grupos diferentes, professora, vamos ver por quê. Porque tem alguns que eles têm uma face, ou a superfície deles possibilita rolarem com mais facilidade, como é o caso da esfera, que ela tem uma facilidade em rolar, por causa da sua característica, da sua superfície. O cilindro, quando tem essas duas faces planas, ele pode ficar em pé. Mas se eu colocar ele nesta posição, esta altura dele, que forma essa característica aqui, ó, permite que ele role com facilidade. O cone também, apesar de ele ter o vértice, lembrem lá que nós estamos aprendendo que o encontro dele, o pontinho dele aqui é o vértice e aqui a face plana circular, que lembra o círculo. E esta parte, no caso do cone, permite que ele consiga rolar com mais facilidade. A sua superfície permite que ele faça a rolagem. Já o cubo, olha aqui, com todas as faces planas, ele até pode rolar. Quando eu jogo, por exemplo, o dado, ele pode rolar, só que não com tanta facilidade assim, porque ele já logo para devido às suas faces serem planas. Então, ele tem uma outra característica. E o bloco retangular também. Eu posso até jogar ele pode até rolar um pouquinho, mas ele não tem essa facilidade que esta superfície da esfera, do cilindro e do cone permitem. Então, nós vamos separar em dois grupos, os que têm mais facilidade de rolar e os que têm menos facilidade de rolar. Então, vamos lá. Até que eles estão de uma forma que estão meio próximos, me ajudem lá. Nós vamos colocar para este lado aqui onde está a esfera, os objetos e as formas geométricas que têm uma facilidade maior de rolar. A professora já deu a dica aqui, agora você me ajuda a organizar. Então, a esfera nós colocamos aqui porque tem facilidade em rolar, logo as bolas vão estar com ela aqui. E é difícil a gente deixá-las paradinhas aqui. Qual outro que nós conversamos e combinamos aqui com as dicas da professora que tem uma facilidade de rolar? O cilindro. Então, ele entra neste grupo aqui também. Logo, todas as formas que representam o cilindro ficam próximas também neste grupo. O cone também tem uma superfície que tem essa facilidade de rolar. Então, o cone entra no grupo dos que rolam também, com facilidade. O cone, né, que estava representando aqui, ou lembrando, a nossa forma geométrica do cone, e o chapeuzinho aqui também entra aqui. O cubo pode entrar neste grupo, que no caso são as formas que têm uma facilidade maior de rolar? Não. Então, ele vai ficar para o lado de cá também. Ó, do outro lado dos que não rolam, ou que não tem muita facilidade em rolar. Logo, se o cubo veio para cá, as formas semelhantes dele também vêm para este lado. E o bloco retangular entraria junto com este grupo ou entraria com este grupo? O que você me diz? Ótimo, os que não têm facilidade de rolar. Então, ele vai ficar junto com o cubo. E logo, todas as formas que lembram ele ficariam no mesmo grupo. Então, nós dividimos aqui em dois grupos, os que rolam e os que não têm tanta facilidade assim para rolar. E aí, você me ajudou a organizar por características as formas aqui também. E isso é muito bacana porque nós vamos prestando atenção em detalhes. Lembrando sempre que agora a gente já aprendeu algumas palavrinhas novas aí, características das formas geométricas, que são as faces e o vértice. E aí, nós vamos descobrindo formas diferentes. No seu material aí da escola, até esse material que você pegou para a aula, que você está agora na aula de matemática, você tem o lápis e a borracha.
Veja o lápis e a tua borracha. Qual dos dois tem uma facilidade maior para rolar? O que você me diz? Se eu coloco o lápis na minha mesa e empurro ele, ele vai com facilidade. E a borracha, eu já tenho que ir ajudando ela a rolar por causa da superfície plana. Então, entre o lápis e a borracha, o lápis tem uma facilidade maior de rolar. Viram lá? Muito bem. E aí, só para a gente deixar bem claro a questão das nossas formas, olha, as nossas esferas estão rolando aqui pela TV, mas não se preocupe porque a função dela é essa mesmo. E aí o que acontece? Nós observamos na nossa casa vários objetos que podem ter formas semelhantes às figuras geométricas. Um deles são as caixas. As caixas, as embalagens, elas lembram blocos retangulares, ou cubos, ou outras formas qualquer. Aí nós temos o seguinte lá. Vejam aqui, nós temos uma caixa, né, uma embalagem, ela é um bloco, lembra um bloco retangular, tá? E aí nós vamos lembrando que a professora comentou com vocês. Cada pontinho, cada encontro é um vértice e cada dos lados é uma face. Então, este bloco retangular tem quantos vértices? Vejam lá com a professora. Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices, 8 pontinhos de encontro. E as faces? Ela vai ter uma aqui na frente, uma atrás, uma deste lado, uma do outro lado, uma em cima e uma embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu abrir a caixa, vejam lá, se eu abrir a caixa, é a mesma caixa que eu estou aqui, ó. Se eu fechar ela novamente, ó, ela vai ocupar todos os lados da caixa. Mas se eu abrir ela, a minha caixa, eu vou conseguir perceber as faces que constroem o meu bloco retangular. Estão vendo lá? A professora vai colocar ele aqui, ó, em cima da superfície verde, que fica melhor para você observar. Então, tem aqui a caixa aberta. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces que estão abertas da mesma caixa. E para você ter certeza de que isso aconteceu, nós vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas as faces, 6 faces tem o nosso bloco retangular. Você separou aí na sua casa uma caixa. E essa caixa você vai colocar em cima da folha do seu caderno. Seja uma caixa qualquer. Poderia ser até a caixa aqui, ó, do creme dental, alguma coisa assim, de um sabonete, qualquer caixa que possa estar dentro da página do seu caderno. E vai traçar com o seu lápis o contorno da sua caixa no seu caderno. Você faz aí, você tem uns 2 minutinhos aí para você usar a sua caixa e traçar o desenho dela no seu caderno. Combinado? Faça lá.
você separou a sua caixa para fazer o contorno, usar nesta aula, então nós vamos fazer o contorno dela, vamos desenhar a face dela no caderno, junto com a professora. Pega a sua caixinha, que você separou, pode ser de creme dental, qualquer caixa que possa servir dentro da página do seu caderno. E junto com a professora, nós vamos realizar este contorno da face da nossa figura geométrica, nossa representação. Vamos lá? Você está com o seu caderno? Ó, aqui a professora pegou uma das caixas, colocou ela sobre... segura ela firme, pega o seu lápis e traça o contorno sem tirar a caixa do lugar. Quando você terminar o seu contorno, você vai ter desenhado no seu caderno uma das faces da nossa forma. A professora colocou aqui, ó, um pouquinho mais forte para você poder ver. Então, aqui o contorno da caixa. Se você escolher uma outra caixa, ó, pode ter um formato um pouquinho diferente do desenho. A professora vai mostrar aqui para vocês as 3 representações dessas 3 caixas que a professora fez aqui na folha para você ver. Tua caixa vai ficar um pouquinho diferente também aí, depende da embalagem que você escolheu. Vejam lá. Ó, aqui a professora colocou o desenho de uma, da outra e da outra caixinha, certo? Quando eu tiro daqui, eu tenho a representação desta face. Posso desenhar outras faces da caixa também, da forma que eu quiser. Você vai ter aí o contorno, o desenho dessa face, combinado? Você deve ter recebido aí também uma folha com a atividade, uma atividade. Vamos fazer na tela, junto com a professora, a seguinte atividade. Presta atenção lá. Veja essa sua atividade e nós vamos realizar ela junto com a professora. Pega lá. Na atividade está escrito assim: Pedro molhou os blocos de tinta no prato e carimbou no papel. Ligue cada bloco à marca que ele deixou no papel. Então, você vai olhar na mãozinha dele lá, tem a marca da tinta, depois você pode pintar com a sua tinta, com a cor que você escolheu aí, as formas e o pratinho lá em cima da tinta. Já ligou? Conseguiu? Você já está adiantado? Ótimo! A primeira mãozinha segura uma das formas geométricas, um cubo. Quando ele carimbou esse cubo no papel, ficou semelhante a qual das formas ali? Das formas planas? A um quadrado. Muito bem. Você já tinha marcado? Se você errou, arruma lá. A segunda mãozinha tem uma outra forma, um bloco retangular. Quando ele carimbou no papel, como ficou o desenho do bloco retangular? Veja a parte que ele está segurando. Muito bem, você já encontrou que ele representou um retângulo, uma forma plana. A terceira mão está segurando uma outra figura, uma outra forma. E essa outra forma, quando carimbada no papel, ficou com o formato de um triângulo. E por último, nós temos ali uma outra forma que ao carimbar no papel ficou semelhante a um círculo à face. Ótimo! Conseguiu fazer? Depois pinta, deixa bem bonitinho a sua atividade para entregar para sua professora. Se com tudo isso nós conseguimos aprender hoje algumas características das figuras geométricas espaciais, né? Muito bem! E conseguimos alcançar o nosso objetivo, que seria reconhecer algumas características das figuras geométricas espaciais, faces e vértices. Aprendemos as faces e os vértices das formas geométricas. E aí, na próxima aula, eu conto com você novamente, aprendendo e ensinando matemática. Até lá! Vem aí, arte! Olá, crianças, tudo bem? Vamos começar a nossa aula hoje de arte? Tudo bem, Joca? Olá, professor, tudo jóia? E aí, aproveitou o final de semana? Eu aproveitei. O feriado? Foi bem bom, eu fui lá, fui passear um pouquinho. Ah, que legal. Fiz uma trilha. Fez uma trilha? Na natureza, né? Daí pode, né? Ah, natureza, ó, o nosso assunto da nossa aula de hoje tem a ver um pouquinho com essa questão da natureza. Vamos dar uma olhadinha no tema? Vamos. Então, a gente vai falar hoje sobre arte indígena. A gente vai falar sobre a arte produzida pelos povos indígenas do Brasil. São muitos povos, muitos tipos de arte, então tem muita coisa legal
para a gente aprender. Tudo a ver com a natureza. Tudo a ver com a natureza, né? Os povos indígenas cuidam muito da natureza, gostam muito da natureza. Então, para nossa aula de hoje, vocês vão precisar de alguns materiais. Então, vocês vão precisar, olha aí na tela, ou do caderno de uma folha em branco, de sulfite, ou do caderno de desenho. Isso vai depender do que a escola mandou para vocês. Além disso, de lápis, borracha e lápis de cor. Então, o professor vai dar um minutinho para vocês separarem esses materiais. Lembrando que é ou a folha de sulfite ou o caderno de desenho, não precisa ser os dois. Legal. Deu tempo de separar, né, Joca? Deu. Então vamos olhar o objetivo da nossa aula, então. São 3 objetivos. Vamos olhar aí na tela e fazer a leitura junto com o professor. Então, os objetivos são: a gente vai conhecer as diferentes manifestações artísticas dos povos indígenas, a gente vai estudar alguns grafismos do povo Guarani, e se você não sabe o que é grafismo, não se preocupe que o professor vai explicar. E a gente também vai observar algumas imagens para criar alguns grafismos a partir delas, para produzir uma pintura corporal, tá? Então, bastante coisa para a gente aprender hoje. Essa é a aula 1 da unidade 7, então a gente vai continuar falando sobre os povos indígenas na próxima aula, tá? Então a gente começa agora, termina na próxima aula. Então vamos olhar aí no texto o que está falando sobre os povos indígenas. O Brasil é habitado há pelo menos 12 mil anos por povos nativos. Então pensa lá, Joca, a gente tem aí 500, né, um pouco mais de 500 anos de história do Brasil. Mas as terras do nosso país já são habitadas há mais de 12 mil anos. Nossa. É tanto tempo, mas tanto tempo que a gente não consegue nem ainda processar, né, assimilar esse tempo todo aí. É muito tempo, professor. Muito. É. E ao longo do tempo, os povos indígenas passaram por muitas mudanças, deslocaram-se e ocuparam diferentes áreas, muitos desapareceram e outros grupos surgiram. Então, em todo esse tempo aí gigantesco de história, muita coisa aconteceu com os povos indígenas aqui no Brasil, né? Então, vamos prosseguir. Agora eu trouxe aí alguns cards, são 6 cards, né? 6 cartinhas, que tem algumas informações super importantes sobre os povos indígenas. Então, vamos acompanhar o que está lá na imagem número 1, que tem aquele homem indígena ali com um cocar muito bonito. Então, tá falando lá, ó. O Brasil não foi descoberto pelos portugueses. Aqui já existiam centenas de povos indígenas antes da colonização. Então, a gente quando é criança, às vezes pode pensar assim, né? Como que surgiram essas casas? Como que as pessoas surgiram? Como que essa cidade se desenvolveu? Como que tem tanta gente morando nesse lugar, né? Mas nem sempre foi assim, né? As coisas vão se construindo, vão se desenvolvendo. E no caso dos indígenas, né? Eles já moravam aqui antes que os portugueses chegassem no Brasil. Por isso que a história dos indígenas é a história da nossa terra, né? Eles moram aqui há muito tempo. Vamos ver o que está escrito no 2. Chamamos os indígenas de povos originários, pois eles já ocupavam todo o território do nosso país. Então, originário porque se origina, são os primeiros povos que estavam aqui nas terras antes dos portugueses, né? Número 3, aquele menininho ali com um arco e uma flecha. Que legal. Muitas pessoas em nosso país descendem dos povos indígenas. E eu vou contar para você, Joca, que a minha avó, a avó materna, descendia, né? No caso, a mãe dela, minha bisavó, era uma mulher indígena. Então, eu tenho descendência direta de indígena, mas muitas pessoas no nosso país também aí descendem de povos indígenas, né? De pessoas indígenas. Que legal, indígenas. né, professor? Que legal. Sim. Olha o número 4 ali com aquela mulher indígena com uma máscara, né? Porque a Covid também está afetando os povos indígenas. Vamos ver o que está escrito lá. A história dos povos indígenas é muito maior do que a história do próprio Brasil. Como o professor falou, a gente tem aí pouco mais de 500 anos de história do Brasil, né? Mas os indígenas estão aqui há 12 mil anos aproximadamente. Então, tem muita história dos povos indígenas. Número 5, aqueles 2 menininhos indígenas ali. A cultura dos povos indígenas foi e ainda é fortemente afetada
como consequência da colonização europeia. Sabe por quê, Joca? Por quê? Porque quando os europeus chegaram aqui, né, os portugueses chegaram aqui, eles viram o modo de vida dos indígenas como algo errado, como algo ruim, como algo negativo. Então, naquele momento ali, eles começaram a afetar a cultura desse povo, né? Porque eles era um povo totalmente diferente que entrou em contato com a cultura indígena, né? E isso aí trouxe vários problemas para os povos indígenas. Isso é uma história bem triste. Vamos ver o próximo, então. No Brasil, existem hoje 256 povos indígenas, falantes de mais de 150 línguas diferentes. Então, enquanto a gente fica aqui falando português, né, aprendendo português, os povos indígenas no Brasil têm mais de 150 linguagens diferentes. Então, eles são muito diversos e isso é muito legal de saber. Vamos prosseguir. Por volta de 1500, quando os portugueses chegaram, o Brasil tinha uma população entre 3,5 e 5 milhões de indígenas. Pensa só, Joca. Nossa. Distribuídos em mais de 1000 etnias. A ocupação portuguesa causou o desaparecimento de centenas de grupos indígenas por doenças, guerras, extermínio, escravidão, expulsão da terra e destruição de suas áreas. Muitos buscaram sobreviver fugindo para regiões mais afastadas. Então ali do lado a gente está vendo um desenhinho, né? Que no caso está mostrando os navios chegando dos portugueses. E quando eles chegaram, como o professor falou, tinha muito indígena. Mas aí aconteceram guerras, escravidão e muitas situações muito negativas, né? Porque eles não viam esse povo como um povo que tinha sua cultura, que tinha que ser cuidado, seus costumes, né? Era mais ou menos assim, pensa só. Eu moro num lugar, chega de repente alguém e fala assim, você não é mais dono daqui, você tem que sair desse lugar que ele não pertence mais a você. Foi assim que os portugueses fizeram com os indígenas, sabia, Joca? Que triste, né, professor? Imagine Muito se triste, chegasse né? alguém na nossa casa e dissesse, saia daqui, não é pra você morar mais aqui. Pois é, e eles conseguiam dominar os indígenas naquela época, porque no caso os portugueses, eles tinham já armamento, né, e tinham um monte de artefatos, de materiais que foram usados, no caso, para atacar os indígenas. Então, por isso que os povos indígenas estavam acostumados com caça, né? É claro que às vezes existia alguma questão ou outra, né, de acordo com cada povo, mas não foi nada comparado com o que aconteceu quando os portugueses chegaram, né? Então, o principal, que é muito importante que a gente saiba, é que o Brasil ele não foi descoberto, já existiam pessoas morando aqui. Então, ali tem uma palavrinha, né, que talvez vocês não entendam, que é etnia. Está falando no texto que existiam mais de 1000 etnias. E o que é etnia? Etnia significa povo. Esse termo se refere a um grupo de pessoas que apresenta vários elementos em comum, tais como a cultura, a língua, a história, os valores, as semelhanças físicas, entre outros. Então, por isso que a gente não pode, de jeito nenhum, Joca, falar que os indígenas são todos iguais, que eles vivem todos da mesma maneira, que eles praticam todas as mesmas artes, que eles têm todos os mesmos costumes, porque, na verdade, isso varia de acordo com a etnia, que é a característica daquele povo. Entendeu o que é etnia? Entendi. Etnia é povo, É certo? cada grupo, né? De Cada indígenas. grupo. Isso mesmo. Entendi. Vamos prosseguir. Olha essa imagem aí, esse quadro que foi pintado em 1900, faz bastante tempo já, Que né? lindo, né? Bonito, Ele mostra o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, lá no ano de 1500, que é o ano que algumas pessoas aí entendem como o ano do descobrimento do Brasil, mas na verdade não foi descobrimento, né? Foi o ano da invasão. Então repara aí os portugueses chegando e os povos nativos ali tentando já se defender, né? Porque eles, olha, pensa só, viram gente que eles nunca tinham visto na vida, um monte de gente branca, né, com roupas, coisas que eles não tinham, não era tão familiar a cultura deles. Então essa obra aí mostra um pouquinho de mais ou menos como foi o que aconteceu naquela época quando os portugueses chegaram aqui nas terras, né, do que seria chamado de Brasil. A grande maioria dos brasileiros ignora a imensa diversidade de povos indígenas que vivem no país. Atualmente encontramos no território brasileiro 256 povos falantes de mais de 150 línguas diferentes, como o professor já falou. Então ali naquela imagem a gente consegue ver ali a variedade de indígenas, né? Cada um com seus costumes, as suas vestimentas, né? As roupas, as pinturas corporais e por aí vai. Então, Joca, as sociedades indígenas são muito diferenciadas entre si. Existem muitas diferenças entre elas, tá? Isso é muito importante que a gente sempre lembre. Certo. Isso quer dizer que se eles são todos diferentes, quer dizer que existem muitas identidades indígenas. Identidade é aquilo que nós somos, né? Por exemplo, eu tenho a minha identidade, você tem a tua, o teu jeito, eu tenho o meu, certo? Mas no caso dos grupos indígenas, eles têm as suas várias identidades. Então, cada povo indígena
tem ali os seus costumes. E tem uma artista, né, brasileira, uma artista indígena muito importante, que se chama Arissana Pataxó, e ela fez essa obra aqui, né, que é aí, no caso, como se fosse uma espécie de um facão, uma ferramenta indígena, né? E ali está escrito o seguinte: o que é ser índio para você? Por que a Arissana colocou isso nessa obra? Porque ela está questionando essa mentalidade, esse pensamento que nós, que moramos nas cidades, moramos longe das aldeias, temos na nossa cabeça que índio é indígena, a pessoa indígena é todo mundo igual. Então, a Arissana, ela questiona isso. O que é ser índio para você? O que significa ser índio para você? Né? O que você pensa a respeito de índio? Será que o que você pensa a respeito de índio, de indígena, não foi algo construído pela mídia, né? Pelo aquilo que a gente assistiu na televisão, pelo aquilo que a gente viu no jornal, aquela imagem bem simplória, bem simples do que significa ser indígena? Então essa obra aqui da Arissana, dessa artista indígena, ela reflete sobre isso. O que será que é ser indígena? Então ser indígena, Joca, é ser muitas coisas diferentes, é praticar muitos tipos de cultura, é produzir muitos tipos de arte. Então essa obra da Arissana, ela vem provocar a gente nesse sentido. Então olha o que ela escreveu sobre os povos indígenas. Cada pessoa tem um indígena fictício na cabeça. Sabe o que significa fictício? Fictício é, igual fala assim, filme de ficção, né? Tem imaginação, não é? Da imaginação. Então, cada pessoa tem ali um indígena que é fictício, conforme a sua imaginação em sua cabeça. Uhum. Essa imagem é construída pelos livros de literatura, pelas escolas, pela mídia, que são os meios de comunicação, né? A televisão, o rádio. Mas nós somos um povo que vive na floresta e também na cidade. É uma diversidade muito grande. É um erro considerar que somos todos iguais. Então, por isso que a gente não pode falar assim, porque todo indígena usa cocar, porque todo indígena mora na floresta, porque todo indígena não usa roupa, por exemplo, né? Tem alguns povos indígenas que não usam as vestimentas como a gente usa. Isso é errado, porque a gente não conhece a cultura de todos esses povos. Então a gente não pode de jeito nenhum dizer que algo, né, que uma característica pertence a todo o grupo indígena, porque isso é uma falsidade. É a mesma coisa a gente dizer, sabe, Joca, que o samba, por exemplo, né, que é um ritmo brasileiro, um ritmo da música brasileira, todo o Brasil escuta, todo brasileiro gosta. Às vezes pode ser que não, né, porque o Brasil é muito grande e tem muitos tipos de brasileiros, né? É verdade. Eu gosto de samba, mas tem um primo meu que ele só gosta de rock. Então, isso depende de cada um. E a mesma coisa com os povos indígenas, eles têm aí muitas diferenças entre si, né? Então, agora a gente vai falar especificamente sobre a arte desses povos, sabendo já que os povos indígenas já estão aqui no Brasil, né, nas terras do nosso país, há pelo menos 12 mil anos, que o Brasil não foi descoberto e que existem muitos povos indígenas e que falam muitas línguas diferentes, ou seja, são muito diversos, né? Então, a arte dos povos indígenas, nos dias de hoje, se torna uma ferramenta que dá visibilidade a um povo que muitos não veem ou não querem ver. Ela é uma forma de expressar a cultura, as reivindicações e de mostrar que esses povos existem e resistem apesar de todas as dificuldades. Então, embora a gente saiba que houve um genocídio, já ouviu essa palavra genocídio, Joca? Genocídio? Genocídio é a morte, né? Muitas pessoas morrendo ao mesmo tempo. Como a gente já sabe que muitos indígenas morreram desde o descobrimento do Brasil, né? Desde que os portugueses chegaram aqui. Mas hoje a arte deles também é uma ferramenta de mostrar que esses povos, sim, eles existem, eles merecem respeito, né? E eles querem continuar vivendo do modo deles, sem que ninguém imponha como eles devem viver, né? Entendi. Então, existe uma grande diversidade de produções artísticas que se integram ao modo de vida e aos ritos cotidianos dos diversos povos indígenas. Então, Joca e crianças que estão aí em casa, os indígenas eles se relacionam de uma forma muito diferente com a arte, sabia? Sim, por exemplo, quando a gente pensa em arte, a gente pode produzir um desenho, por exemplo, né? Pode fazer alguma coisa, mas geralmente na nossa cultura, que aí descende da cultura dos europeus, principalmente, né, dos portugueses e tudo mais, a gente sempre pensa na arte ligada ao dinheiro. Então, por exemplo, um artista ele faz uma obra de arte, mas ele vende. Um artista produz uma música, mas ele vende essa música dentro de um CD, certo? Certo. É produzido um filme, mas você tem que pagar para poder assistir esse filme. Lá nas aldeias indígenas, né, nas várias que tem, isso não acontece. Então a arte lá é produzida com outro objetivo. Você sabe, tem mais ou menos ideia do porquê que os indígenas produzem arte?
Eu acho às vezes assim, professor, que eles fazem para poder eles usarem, não é? Exatamente. É igual, sabe aqueles. Lá em casa tem um balaio, sabe? Sabe aquele balaio assim, tudo trançado de Sim, indígena? sei. Daí a minha mãe usa para colocar as coisas. Exatamente. Então, a função da arte para os indígenas é a função utilitarista, ou seja, eles fazem a arte para que seja útil para o dia a dia deles, para o cotidiano, né? Como, por exemplo, o Joca falou, o próprio balaio. É para guardar algo dentro, né? Existem as cerâmicas, que também aí é para colocar os alimentos, a água, né? Fazer algum tipo de cozimento. Então, toda a arte indígena ela tem aí uma utilidade, ela serve para alguma coisa. Vamos prosseguir aqui, então. Então, hoje, na aula de hoje, a gente vai falar especificamente sobre as artes visuais indígenas, né? Então, a arte plumária, a cestaria, a pintura corporal, a cerâmica, a tecelagem e as máscaras são exemplos de artes visuais produzidas por vários povos indígenas. Tais obras artísticas são produzidas para diferentes utilidades. Bom, o professor já falou e vai falar de novo. Existem muitos povos indígenas. Como eu falei para vocês, a gente não pode acreditar que toda a arte vai ser parecida. Então, por exemplo, um tipo de cesta que é produzida numa comunidade indígena pode ser totalmente diferente de uma cesta produzida em outro. Um cocar que eles utilizam na cabeça também pode ser diferente. Inclusive, Joca, a própria pena do animal, por exemplo, existem aldeias indígenas que têm que tirar aquela pena de um determinado animal, enquanto que outras de outro. As cores utilizadas têm um significado para esses povos, né? Então, tudo isso varia de povo para povo e existem muitas etnias, muitos povos indígenas. Então, essa arte aí, ela varia, ela não é igual. Entendi. E agora, eu trouxe aqui, Joca, pra gente jogar um joguinho na memória, certo? Que legal. E você vai me falar aí o número da cartinha, a gente vai ver alguns tipos de artes visuais aí dos povos indígenas, certo? Certo. Então vai lá, escolhe um número. Eu vou escolher o número 5. 5, vamos ver. Sabe que tipo de arte que é aquela, Joca? Parece uma rede, né, professor? O que que... Isso, ela está mexendo com os fios. O nome desse tipo de arte é tecelagem. Vai tecendo, né? Tecendo, aham. Agora dá para clicar em cima do número de novo, do mesmo número. E escolhe outra cartinha aí para ver se você consegue encontrar o parzinho. Vamos lá. Número 8. 8. Ali a gente tá vendo um outro tipo de arte indígena. Qual será que é, Joca? É a pintura, assim, na pele que eles usam, né? Pintura Mas eu corporal. não lembro o nome. Eu lembro que ano passado a professora estudou, explicou pra gente, mas eu esqueci. É pintura corporal. Pintura corporal. Aham, cada pintura tem um significado, né? É. Mas você não acertou. A gente viu a tecelagem e a pintura corporal. Tá. Minha vez. Número 1. Agora ficou fácil, né, Joca? E o Agora número você acertou. 8. Aí, acertei. Agora clica em cima daquela estrelinha lá para a cartinha ficar fixada na tela. Beleza, tua vez, Joca. Eu quero o número 6. 6. Que tipo de arte que é essa? Parece uma máscara, né, professor? Máscara, muito bem. Eles usam máscara. Usam sim em alguns rituais. Vamos lá, vamos ver o Número outro. 3. 3. Acertei! Acertou de primeira! Você é Olha inteligente, só. hein? Aham. Adivinhou. Bom, a minha vez, então. Eu vou querer o 5. A tecelagem. E o 7. Vamos ver se tá no 7. Acertei! Acertou também. Hoje a gente tá fera nesse jogo, né? Aham. Tua vez. Número 9. 9. É um cocar. Um cocar, arte plumária, né? Com penas. Plumária, que vem de Isso, penas. arte plumária. Isso. Número 2. 2. Não. Não, Aquele agora você ali deixou fácil pra mim, Joca. São vasos, né? Não, aquele ali é Cerâmica, cestaria. né? Cestaria. Isso. Eu não enxerguei direito. Bom, eu vou escolher o 10. Vamos ver. Cestaria e o 2. Aê, acertamos. Agora é a tua vez, Joca. Você é o último. Agora tá fácil, né? 4 4. e o 9. O 9. Vamos revisar, então? Vamos. Na primeira figura, a gente tá vendo a pintura corporal, né? Depois a cestaria. Depois a máscara. Depois a arte plumária, ali no caso com o cocar. E por fim, a tecelagem, que é o tear, é utilizar os fios, né? Isso. Muito bem, então esses são alguns tipos de artes visuais aí dos povos indígenas. Vamos prosseguir. Mas hoje a gente vai falar especificamente, né, sobre o grafismo. O grafismo é como se fosse um símbolo, sabe, Joca? Por exemplo, ó,
aqui a gente tem um grafismo que a gente utiliza, que a gente aprende desde muito pequenininho para conseguir escrever o nosso nome, né? Então, por exemplo, Joca. Joca tem J-O-C-A. Então, tem um gráfico que representa uma letrinha. No caso dos indígenas, essas pinturas, eles não saem assim, Joca, por exemplo, pegando o pincel e pintando o rosto de qualquer forma. Não é bem assim. Não faz qualquer desenho assim? Não é qualquer desenho, não. Esse desenho, ele é um grafismo, ele tem um significado, né? Por exemplo, a gente tem as letras do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. E essas letras, quando se somam, montam palavrinhas. No caso dos indígenas, né, eles utilizam os desenhos como se fosse quase um código. Cada desenho tem um significado também, né? Então, quando a gente olha... Eles transmitem uma mensagem, né? Transmitem uma mensagem, como se fosse um símbolo, né? Então, aqui a gente está vendo nessa imagem aí, reparem aí na tela, né? É um indígena guarani fazendo uma pintura corporal. Então, ele está pintando ali e é muito importante que a gente saiba que essas pinturas, elas têm todas muitos significados, né? Entendi. Então, os grafismos dos povos guaranis. Vamos ver como os guaranis lidam aí com os desenhos, né? Os guaranis são divididos em 3 grupos. Guarani Kaiowá, Guarani Nhandeva e Mibia. Esses grupos estão distribuídos em diversos estados do Brasil. Dentro dos grafismos Tupi-Guarani, temos 3 desenhos que são baseados para todos os outros. São eles. Então, a gente vai ver agora, né? Quais desenhos são a base aí para esses povos guaranis. Mas antes disso, olha o que significa grafismo ali, ó. Grafismo é a arte em que são mais importantes as formas e as cores e detalhes do que a figura ou a representação. A arte do grafismo é simples, apresentando formas que se repetem. O grafismo pode mostrar uma ideia estática, ou seja, uma ideia parada, ou com a sensação de movimento. Então, a gente já vai ver mais exemplo, caso isso tenha ficado um pouco difícil para vocês, né? Então, olha quais são os grafismos principais aí dos povos guaranis. Esse primeiro, que é o Ipará Jaxá, tá? Olha, é como se fosse um entrelaçado, a gente vê isso muito nos balaios, né? É um padrão de desenhos em linhas retas, entrelaçadas, representando a coletividade do povo. Então, esse é o significado desse tipo de trançado indígena, que é um grafismo, né? Ipará Corá, padrão que imita os desenhos da pele das cobras. Então, eles homenageiam muito aí, no caso, a natureza, né? Então, a gente consegue ver ali, parecido mesmo com a pelagem, né? Com a pele da cobra. Parece mesmo. E, por último, Ipará Ixi. É um padrão de desenho que imita o movimento zigue-zague feito pelas cobras. Então, o povo guarani aí é um povo que gosta bastante, né, no caso de representar aí a pele dos animais. E aí, como a gente viu em 2 dos principais desenhos deles, eles tentam representar através do grafismo, no caso, a pele das cobras, né? Bom, vamos praticar então, Joca? Vamos. Muita fala, né? Muito conhecimento, mas agora chegou a hora que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Joia, eu então, prestei atenção. Pode falar. Eu prestei atenção em tudo. Prestou atenção em tudo? É. Então, olha a nossa atividade. A gente vai observar algumas imagens e a gente vai criar padrões a partir delas para produzir uma pintura corporal. Então, Certo. vamos lá. Bom, então agora vocês precisam, no caso, ou do caderno de desenho ou da folha de sulfite, como o professor falou, tá? Aqui, no caso, eu vou usar uma folhinha. Mas antes da gente criar os nossos padrões, a gente precisa ver quais imagens a gente vai se basear, né? E nesse caso aqui, eu também trouxe 3 imagens de cobras. Olha esse animal aí que muita gente tem medo, eu tenho bastante medo, mas são animais muito bonitos, né? Então vamos olhar, no caso, quais são essas cobras, essas espécies aí. Então repara aí na pele dessas cobras. Olha que pele diferente que elas têm, Joca. Que linda, né, Essa é uma professor? cobra coral. Aham, bem linda. Linda. Vamos ver a próxima, então. Aqui a gente tem a cobra jararaca. Nossa. São cobras aí que são muito comuns no Brasil, né? E por último, a gente tem essa que é muito bonita, que eu quase nem sei falar o nome dela, Joca, que é bem difícil. É a cobra Philodorias arnoldoi. Que nome Nossa, complicado, que né? nome difícil. Então, mas olha que linda a pele dessa cobra. Muito É bonita, bem né? lindo. Parece um xadrez, né? Parece um jogo de xadrez. É. Então agora, ó, vocês vão observar essas 3 cobras, mas antes de desenhar um grafismo baseado nessas 3 cobras, eu quero que vocês olhem aqui na folha o que o professor vai fazer. A gente vai colocar o grafismo numa pintura corporal. Eu não vou falar para vocês pintarem aqui os braços de vocês, né, porque a gente não tem tinta para isso. Mas eu vou fazer o contrário. Eu vou pedir para vocês colocarem a mãozinha aqui, ó, em cima da folha do caderno ou da folha de sulfite, como o professor está fazendo, certo? E aí a gente vai fazer o contorno
com o lápis de escrever. Vocês vão fazer aí com o lápis de escrever, porque caso errem, dá para arrumar. Então, o professor vai contornar a mão aqui. Depois, Joca, você faz com bastante calma lá na mesinha, né? Porque essa atividade aqui precisa de uma mesa e você aí tá na janelinha, não vai conseguir aqui fazer. não consigo, professor. Fica difícil, eu tô né? prestando atenção e daí eu chego em casa e faço. Beleza. Lá na minha mesinha que eu faço as atividades, sabia? Ah, pois é, eu ouvi você falando dessa mesa aí na aula lá de formação humana. Eu tenho lá no meu quarto, daí eu gosto de ficar lá estudando. Então, ó, já desenhei aqui, no caso, a minha mão, né? Que é aqui que eu vou aplicar o grafismo indígena. Agora, a gente precisa que volte lá para a tela da televisão, né? Para a tela que mostra aí a imagem das cobras, porque a gente vai desenhar agora o grafismo nessa mão aqui, baseado naqueles desenhos. Então, eu vou deixar vocês observando essas imagens e daqui a pouco a gente volta para conseguir, no caso, olhar como ficou o desenho, certo? Então, vamos ver lá. Vamos ver a tela da TV. Bom, olha lá, Joca, aquela primeira cobra, né? No caso, a cobra coral. Ela tem ali vermelho e laranjado, né? E preto. E Esses amarelo. tons aí. Amarelo? O que você tá vendo amarelo, Joca? Mas parece amarelo. Eu acho que você tá vendo diferente aí. Então, olha aqui, crianças, aqui na mão que o professor já desenhou, aqui na mesa, tá? Então, eu vou começar a desenhar aqui um grafismo baseado na cobra coral. Então, ó, a cobra coral lá, ela tem como se fosse, ó, eu vou desenhar aqui 2 linhas. Ela tem como se fosse umas marcas assim, né? E aí, predominantemente, ele tem a cor preta, então vamos ver aqui, e o vermelho. Então, eu vou pintar aqui dentro de vermelho, para fazer como se fosse o grafismo baseado nessa imagem. Vocês pintam aí com bastante calma, com bastante tranquilidade, para fazer um trabalho bem bonito. E não deixa nenhum buraquinho na pintura, tá? Ó, aqui do outro lado, novamente, eu vou pintar com o vermelho para ficar parecido com a pele ali, no caso da cobra. Depois, vocês vão receber essa imagem aí no celular de vocês, né? Pelo grupo do WhatsApp da escola. Então, vocês vão poder parar e olhar melhor a pele das cobras para poder criar o grafismo. Bom, aqui já pintei. Agora eu vou pegar um lápis mais escuro. Deixa eu ver aqui, eu não estou encontrando preto, mas eu vou usar, então, o cinza no lugar. Lembrando que sempre pinta primeiro em uma direção, depois pinta cruzando em outra, né? Porque assim a gente tapa todos os buraquinhos que ficam na pintura. Aqui e aqui. Bom, crianças, então aqui o professor só começou a fazer a atividade, né? Porque, como a gente sabe, nossa aula é muito curtinha. Então vocês vão olhar aí, vamos colocar na tela de novo a imagem das cobras, deem uma olhadinha. Então vocês vão ter aí essas 3 cobras para se basear para criar o grafismo de vocês. Como o professor já colocou aqui, eu fiz já um primeiro grafismo baseado na cobra coral. Então vocês vão fazer bem bonito aí para depois mandar para a escola a atividade, tá? Então não esquece de fazer essa atividade aqui aí no caderno de desenho ou na folha de sulfite conforme vocês receberam pela escola. Vamos olhar então se a gente conseguiu alcançar os nossos objetivos, Joca? Vamos. A gente conheceu as diferentes manifestações artísticas dos povos indígenas? Sim. A gente estudou alguns grafismos dos povos Guarani? Sim. E a gente observou imagens e criou grafismos a partir delas para produzir uma pintura corporal? Sim, também. Isso, a gente não pintou o corpo, né? Mas a gente criou aqui como se fosse uma parte do nosso corpo na folha de papel, como o professor fez. Então depois, façam bem bonito, terminem aí, faz o grafismo em tudo, nos dedos, né? Deixa essa mão de vocês aí cheia de pinturas baseadas aí nas peles das cobras, né? Assim como os indígenas também fazem lá na cultura deles, né? Os indígenas dos povos guaranis que se baseiam aí bastante nas peles, nas pelagens dos animais para construir os seus grafismos, né? Então, muito legal. Então, a gente chegou aí, parabéns, porque a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo da nossa aula, né? E por fim, eu quero ler uma mensagem para vocês de uma pessoa indígena, de um homem indígena, que fala aí um pouquinho sobre o que os indígenas querem para o futuro, o que eles querem aí viver, né? Como eles querem viver. Nós,
Nós queremos que a floresta permaneça como é. Queremos viver nela com boa saúde e que continuem a viver nela os espíritos, a caça e os peixes. Cultivamos apenas as plantas que nos alimentam, não queremos fábricas nem buracos na terra, nem rios sujos. Queremos que a floresta permaneça silenciosa, que o céu continue claro, que a escuridão da noite caia e que se possam ver as estrelas. Então, a gente sempre precisa valorizar a arte como um todo, né? Seja nossa aqui, dos povos que moram nas cidades, dos povos indígenas, de todas as pessoas que produzem e principalmente respeitar as pessoas, né? Porque a arte, ela é uma expressão da humanidade. Então, os povos indígenas expressam a sua humanidade, a sua cultura através da sua arte. Então, a gente precisa respeitar muito os povos indígenas e a cultura deles, porque nós sabemos que a nossa história tem tudo a ver com a história deles, tá? Então, um beijo, crianças. Um beijo, Joca. Beijo, professor. Tchau, tchau e até mais. Tchau, pessoal. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa com a professora Liz, nós vamos ouvir uma história que é muito boa. Essa história se chama Mas Papai. Olha que legal, olha lá o papai. Eu deixei aqui até o meu amigo Macaquinho aqui do lado para que ele possa ouvir essa história com a gente. Mas Papai, de Mathieu Lavoie e Mariane Dubuc. A editora é a editora Jujuba. Mas papai... Boa noite, macaquinhos. Mas papai, é preciso vestir o pijama antes de deitar. Boa noite, macaquinhos. Mas papai, você esqueceu do boneco de paninho para cheirar. Boa noite, macaquinhos. Mas papai, você esqueceu da água fresquinha. Boa noite, macaquinhos. Mas papai, é preciso levar os copos para a cozinha. Boa noite, macaquinhos. Mas papai, você se esqueceu da cama e do cobertor. Boa noite, macaquinhos. Mas papai, é que faltam as paredes e o teto para pendurar o pássaro voador. Boa noite, macaquinhos. Mas papai, você esqueceu do armário para guardar os brinquedos. Boa noite, macaquinhos. Mas papai, dentro do armário tem um monstro e estamos com medo. Boa noite, macaquinhos. Mas papai, e se o monstro se escondeu debaixo da nossa cama? Boa noite, macaquinhos. Mas papai, você esqueceu da lua e das estrelas. Boa noite, macaquinhos. Mas, papai, faltou um beijinho para mostrar que você nos ama. Mas, papai, falta também a mamãe nos dar um beijinho. Olha, o papai esqueceu tanta coisa que na próxima noite fará uma lista para lembrar de tudo. Durmam bem, meus queridos. Beijo da mamãe. Boa noite, macaquinhos. Mas papai, o que foi que o papai ainda esqueceu? É que já amanheceu. Mas, papai, gostaram da nossa história? E aí? O que vocês acharam?
Vocês viram quantas coisas o papai esqueceu? E vocês viram quantas coisas essas crianças pediram? Ai, para dormir vocês fazem assim também? Ai, 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 não esquece do pijama, não esquece de escovar os dentes, não esquece de tomar água, não esquece de ir ao banheiro, porque senão... E aí, vamos fazer as nossas atividades? Vamos lá? Olha lá! Vamos organizar os objetos conforme a ordem em que eles aparecem na história. Lembram que o papai falou, cada vez que o papai dizia boa noite, macaquinhos, eles diziam que faltava alguma coisa. Olha lá, o que tem lá? Qual que é o primeiro objeto que aparece? Olha lá, tem um pijama, um copo vazio, uma cama com cobertas, né? Uma parede lá, ó, com uns pássaros pendurados, um copo de água cheio e um paninho, um menininho, olha lá, um bonequinho para cheirar. Viram lá? E aí, o que vocês acham que eles pediram primeiro? Vamos pensar? Muito bem, eles pediram primeiro o quê? O pijama. O que a gente coloca primeiro? O pijama, muito bem. E depois, o que eles pediram para o papai? Qual item? Muito bem, eles pediram o boneco de paninho para cheirar. Quem aí dorme com boneco de paninho? Olha, com urso. E aí depois, o que eles pediram, será? Uma água fresquinha, isso mesmo. E aí, o papai, depois que eles tomaram a água, o que o papai tinha que fazer? Levar o copo vazio para a cozinha, muito bem. E aí, qual o próximo objeto que eles pediram? Uma cama e um cobertor. Como que essas crianças iam dormir no chão? Ai, esse papai! E depois, por último, o teto e a parede para pendurar o pássaro voador. Olha que legal! E agora, qual será que é a nossa próxima atividade? Vamos continuar organizando os objetos conforme a ordem que eles aparecem na história. Vamos ver? O que aparece? Isso mesmo, eles pediram para o papai que eles precisavam de um armário para guardar os brinquedos. Olha que crianças organizadas! E aí? O que eles ficaram com medo que tivesse no armário, hein? Olha lá! O Sully, amigo do Mike Wazowski. Ele está dentro do armário porque ele é um monstro do armário. Muito bem. E depois eles ficaram com medo do monstro ir para onde? Para baixo da cama. Muito bem. Olha lá. O nosso monstro embaixo da cama. E aí? O que faltava depois? A lua e as estrelas. Olha. E aí, o que será que eles queriam para que eles fossem dormir? Faltava o quê? O beijo do papai. Muito bem! E por último, o beijo da mamãe. Olha lá, os macaquinhos queriam o beijo do papai e o beijo da mamãe. Tem crianças que ganham o beijo da vovó, tem crianças que ganham o beijo da titia, do titio, né? Antes de dormir. Tem crianças que ganham o beijo da madrinha, do irmão, da irmã. Olha que legal, mas eles não dormiam sem ganhar um beijinho de boa noite. E aí? O que será que aconteceu? Amanheceu o dia e os macaquinhos acabaram, não dormindo nada. Olha que legal, a gente conseguiu contar a nossa história através das imagens. E vocês aí falaram junto com a professora? Gostaram da nossa história?
Gostaram da nossa aula? Eu também adorei estar com vocês. E essa história do macaquinho, essa história do Mais Papai termina aqui. A nossa aula termina aqui. Quem gostou, levanta uma mão, levanta a outra, junta as duas, dá tchau para a professora e contadora de histórias e até a próxima!